Que Deus continue falando conosco poderosamente. Nesse mês de janeiro nós temos pensado, meditado, refletido sobre o tema É Tempo de Reconstruir. Estamos numa série, iniciamos então o domingo passado, É Tempo de Reconstruir. Se você está acompanhando aí pelo canal do YouTube essa mensagem gravada e não assistiu a primeira mensagem da série, eu recomendo que você dê uma pausa nessa, retorne, assista a da semana passada, que tem aí o título de Análise da Situação, e depois você venha para essa que vai facilitar aí um pouco aí o seu entendimento, a sua compreensão, ok? Aqueles que estão aí nos acompanhando aí em tempo real, né, ao vivo, não precisa retornar, obviamente, para a mensagem, continue comigo aí, né, para essa sequência. É tempo de reconstruir. Nós temos passado aí por momentos tão difíceis, né, mundialmente falando, quanta destruição, né, quanta pandemia, e aí nós temos visto, né, tantas vidas ceifadas, e quando chega uma tempestade, quando nós passamos por uma, nós vemos destruição, é normal na sequência a gente pensar em reconstrução. E alguns vão pensar em reconstrução apenas depois que tudo já passou, que a tempestade já passou, não é? Mas nós vivemos um tempo onde, se avaliarmos, não temos tempo de ficar esperando para reconstruir. Nós vamos reconstruindo em meio à tempestade, nós vamos reconstruindo em meio à turbulência. É como um exército, né, que está em guerra e precisa cuidar dos seus soldados feridos durante a batalha, no meio da batalha. Nós somos um exército que continuamos a nossa batalha, a nossa guerra, e levamos também sobre os ombros, se necessário for, os nossos queridos soldados feridos. Então, esse é o quadro, por isso nós escolhemos esse tema, É Tempo de Reconstruir. Nós temos baseado essa série toda no livro de Ageu, tá? Apenas 2 capítulos, e você pode estudar, e o mês inteiro estarei tirando todas as mensagens deste livro, né? Como tirei da semana passada, e hoje nós vamos dar a sequência. E nós entendemos na semana passada, onde meditamos no capítulo 1 de Ageu, do verso 1 até o verso 11, e nós vimos que o primeiro passo para a reconstrução é a análise da situação. Você só pode reconstruir algo que você analisa, que você avalia, para você saber o que precisa ser reconstruído. Não tem como reconstruir algo que você não sabe, não é? Não tem como você arrumar algo que você nem sabe como era, está destruído. Quando você tem um eletrônico, um eletrodoméstico, um carro, e ele está com algum defeito, você leva aonde? Você leva num profissional que vai conseguir avaliar qual é o problema e aí começar o conserto. Assim também somos nós com as nossas vidas. E na primeira mensagem da série, na análise aí então da situação, nós avaliamos, Deus nos trouxe uma avaliação, nos trouxe uma análise da real situação. E nós baseamos lá em Ageu, nós baseamos naquele contexto do povo, quando sai do cativeiro babilônico, né? Rapidamente aí para nós recapitularmos, entendemos o contexto de hoje. O povo fica cativo, Deus então liberta o povo ali do seu cativeiro babilônico. E aí quando o povo retorna, e quando eles saíram desse cativeiro babilônico, era com um objetivo, um foco, e era a reconstrução. Observa, a reconstrução do templo de Jerusalém que tinha sido destruído, né, por Nabucodonosor quando leva o povo cativo. Eles saíram com esse foco. Quando eles chegam lá em Jerusalém, eles começam a obra, mas o texto diz que eles logo param. E aí então Deus levanta os seus profetas ali, e Ageu, né, sendo o primeiro profeta então a falar após esse momento aí do exílio, né, do cativeiro babilônico, e ele levanta falando: olha, vocês
me abandonaram. Vocês não cumpriram o que era para ser feito. E ele explica que o povo estava sofrendo, porque não tinha dado sequência no plano, que era reconstruir o templo. E aí Deus fala, vocês estão trabalhando pesado, e não está rendendo, não está frutificando, porque eu estou espalhando, vocês carregam as coisas, e eu com um sopro espalho. E eu faço isso por quê? Isso está no capítulo 1, nesses 11 versos iniciais que nós vimos na semana passada. E eu faço tudo isso por quê? Para que vocês entendam que vocês escolheram me abandonar. Então nós chegamos aí à conclusão que ao analisar a situação aqui do povo, e que se aplica muito para os dias de hoje, a real situação do povo é que tinha escolhido abandonar a Deus. Tinha escolhido deixar de lado os ensinos e o relacionamento com Deus. E aí o texto, Deus fala, vocês abandonaram a minha casa e constroem as casas de vocês, casas formosas, pomposas, e a minha casa está destruída. E nós trouxemos uma aplicação muito particular, pessoal, para nós, que às vezes nós damos sequência à nossa vida, cuidamos da saúde, cuidamos da vida profissional, cuidamos da família, cuidamos de muitas coisas, só que abandonamos a essência, que é o relacionamento com Deus, e isso traz consequências pesadas para nós em todos os segmentos. Às vezes a nossa vida fica patinando, e você começa a avaliar e ver que está tudo aparentemente normal, você está fazendo as coisas certinho aos seus olhos, dando sequência, mas aí quando vai diante de Deus, ele fala, olha, você já não tem aquele prazer em se relacionar comigo. Então, enquanto você não restaurar, reconstruir esse relacionamento comigo, a sua vida vai continuar patinando em todas as áreas. Essa foi a análise. E se nós avaliarmos, por que grandes tragédias acontecem no mundo? Desde a sua criação, ou melhor dizendo, desde a queda do homem, lá em Adão e Eva. Tudo acontece, e Deus permite as grandes tragédias, e inclusive uma pandemia como essa que nós temos passado, simplesmente para mostrar para o povo que o ser humano escolheu abandonar Deus. Essa é a grande verdade. Vivemos tempos onde se olha muito para si, o que importa sou eu, o Vitor só é uma boa pessoa se me fizer feliz, ou se fizer aquilo que eu quero, nada importa do que eu faço para ele, nada importa, o importante é a minha vontade. O meu casamento só é feliz se minha esposa, meus filhos fizerem aquilo que eu quero, meu pai só é um bom pai se ele fizer o que eu quero, entende? Tudo eu, partindo de mim, é esse o contexto que nós estamos. Pois bem, analisamos a situação e chegamos nesse momento, eu vou ler aí inicialmente do verso 12 de Ageu 1, o final aí do capítulo 1, tá? Estou lendo aqui na NVI, diz assim o texto, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa nos iluminar para entendermos a palavra do Senhor. Amém? É tempo de reconstruir, em primeiro lugar, análise da situação, saber a real. Em segundo lugar, que nós pensamos que é o tema dessa mensagem, sequencial, é coragem. Para reconstruir, precisamos de coragem. Você, para se reconstruir, precisa ter coragem. Se você pensar, por exemplo, quem já teve a experiência de construir uma casa,
ou de comprar. Você terminou de pagar a casa, passou aí, foi o nosso caso lá, né? Não passou ainda, né? 30 anos lá de financiamento, mas enfim, você conseguiu aí de um tempo pagar, construiu sua casa, e de repente você passou por uma experiência dessa, de ter algo que destruiu, um vendaval, alguma coisa, e sua casa foi destruída, e você olha as ruínas, ou olha aquilo que foi destruído, e você fala, puxa, estava tudo prontinho, e agora eu tenho que reconstruir tudo. Precisa ou não precisa de ter coragem? Porque você olha e fala, eu vou passar por tudo de novo, eu vou ter que fazer tudo isso novamente, viver tudo aquilo que eu vivi, e cada um tem a sua experiência. A mesma coisa você pegar pessoas casadas, né, vários casais, e falar, como foi a história do começo da sua vida conjugal? Quando vocês foram casar, aí cada um vai contar umas histórias, a gente ri, não ri das histórias, aí umas histórias mais engraçadas que outra, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir história de, eu ia falar de velhinhos não, né, mas tem que tomar cuidado, de pessoas experientes, já com alguns quilômetros rodados, né, e aí eles começam a contar as histórias, e eu gosto de ouvir, que eu gosto de rir, né, e é engraçado, lógico, depois que passou fica engraçado, né, mas lá no momento era um sufoco, e aí de repente vai chegando, e você olha para a pessoa e fala, você viveria tudo novamente? Normalmente a pessoa fala, tem que pensar, porque o sofrimento foi tão grande, que a pessoa ela tem que avaliar, falar, eu acho que não daria não queria ver tudo isso não. Eu vejo o pessoal estudando, né, e eu me lembro do tempo, né, que eu estudei, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né, e aí já no segundo, terceiro ano aí da faculdade, ainda começamos esse trabalho aqui dessa igreja, né, no ano de 2004, aqui no Dalorto. Então, durante a semana, final de semana, com os trabalhos aqui, que nós começamos essa igreja do zero. E aí, eu me lembro de levantar cedo, trabalhar, depois chegar, tomar um banho, comer, já ir para a faculdade, retornar, e quantos dias ainda ter que estudar. Sabe essa rotina de você ir até as 2 da manhã, e depois 6 horas mais você levantar de novo, e fala, legal, você faz de novo? Eu falo, eu acho que eu não tenho mais pique não. Esses dias eu falei, acho que eu vou estudar, vou até tarde novamente. Sabe o resultado? Eu dormindo com o livro. Eu não sou bobo, eu fui estudar no sofá, porque eu já sabia que poderia acontecer, né? Se eu tivesse em algum outro lugar, teria caído. Então, dormi com o livro. Falei, olha, já não é mais o ritmo. Quando você pensa que tem que reviver, reconstruir, fazer, você começa a avaliar, porque hoje o seu momento te mostra uma realidade e você já sabe de coisas que passou. Deus, ele sabe disso. Então, aqui nesse momento, por isso que eu coloco o segundo passo, tão importante para a reconstrução, é ter coragem. E Deus, ele sabe disso, que ele fala para Zorobabel, ele fala para o governador, ele fala para o líder, ele fala, olha, tenha coragem. Coragem, porque você vai precisar de coragem para a sequência. Mas é interessante que quando Deus alerta o povo, e nesse texto que nós acabamos de ler, fala o quê? Que o povo imediatamente obedeceu. Querido, deixa eu te falar algo. Eu não sei como está a sua situação, porque a sua situação real, talvez você saiba, mas eu posso afirmar que Deus sabe com certeza. Porque às vezes a gente tem uma impressão que a nossa vida está tudo bem. E quando a gente vai diante de Deus, ele mostra que não está tão bem assim, não é verdade? Deus nos traz à memória, à consciência, alguns erros, algumas falhas. Mas, de repente, você chegou na conclusão que o seu estado não é tão bom, ou não está nada bem. Entenda, quando Deus te mostra a realidade, e você imediatamente obedece, já é um sinal de coragem. Porque o covarde, ele olha para a luta e ele começa a arrumar desculpas e argumentos para não encarar. Mas o corajoso, ele olha para a luta e ele fala, bora lá. Na linguagem de hoje, né? Bora lá. Ele fala, eu ia falar, tô dentro, vou para cima, sei lá. Ele fala, vou guerrear. Eu não tenho medo. Lembra de Davi? Eu acho muito legal lá com o gigante, os filisteus, Golias, e tem lá, e o povo olhava lá,
aquele homem monstruoso lá, e ele zombando do povo, zombando de Deus, o povo com medo, inclusive o rei. E aí Davi chega, vai levar comida para os irmãos, e de repente ele olha lá e ele fala: meu, o que esse cara pensa que é? E aí Davi fala: não pode falar assim não, imagina, ele não conhece o meu Deus. Davi demonstra uma coragem imensa. E aí quando o rei fala alguém para ir lutar com Golias, ele já se apresenta, e ele vai. Mas ele não, já era um perfil de Davi. Se você ler a história dele, ele já lutou com o leão lá para proteger as ovelhas, que ele era pastor de ovelhas. E é interessante que o fator da coragem é algo marcante, e em outros momentos é exatamente o que Deus fala. Quando Josué vai suceder Moisés, pensa a situação tão difícil de Josué. Suceder um líder como Moisés, que foi usado por Deus para tirar o povo lá do Egito, que estava cativo, e conduziu. E aí Deus leva Moisés e Josué vai assumir a liderança. Qual é a palavra de Deus para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo, Josué. Não se aparte da sua boca, as palavras da lei, o livro, as minhas orientações. Olha que interessante, nessa passagem de Josué, a gente trazendo para cá, que Deus ele olha e ele fala: você vai enfrentar uma luta muito grande, mas você precisa ser corajoso. Mas uma coisa, a coragem precisa estar ligada com a obediência às minhas palavras. Para Josué ter coragem, ser forte, ele não podia se apartar, se desviar das orientações de Deus. E aqui o texto diz que o povo, imediatamente, ele começou a trabalhar na reconstrução do templo do Senhor. Ok, Se você vê aí o verso 14, onde ele fala assim: o Senhor encorajou o governador, Ele deu coragem, ele trouxe. Mas o texto ele vai continuar, e nós vamos ler aí a partir do verso 1 do capítulo 2, nós vamos entrar no capítulo 2 hoje, que tem a ver com esse tema, da coragem. Observa, acompanha a leitura, por favor, Ageu 2, de 1 a 9. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. É uma pergunta, Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Observa o verso 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. É interessante que no capítulo 1 Deus mostra a realidade do povo e fala: vocês estão sofrendo porque vocês me abandonaram, e eu só quero uma coisa, que vocês voltem a obedecer as minhas palavras, a se relacionar comigo, porque lembra que o templo simbolizava, mostrava, é o lugar, uma forma didática que Deus escolheu para mostrar ao povo que ele habitava no meio do povo, que ele estava com o povo. Então, reconstruir o templo dizia para as outras nações e para o próprio povo que valorizava esse relacionamento com Deus. Então, nós estamos trazendo para as nossas vidas. Você pode estar com problema na área financeira, na saúde, na moralidade.
na sexualidade, nas finanças, nos relacionamentos familiares e tudo mais. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, você pode estar com vários problemas, mas entenda, o primeiro passo é você reconstruir o seu relacionamento com Deus, e dele que você vai ter forças para os outros. Entende a colocação? Quando Jesus ele fala lá, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é o princípio. Qual é o princípio ali? Que em primeiro lugar, sou eu e Deus. Antes de eu e Flávia, eu e meus pais, eu e meus filhos, eu e meus irmãos, eu e a minha igreja, está e deve estar eu e Deus. Esse é o primeiro relacionamento. Esse relacionamento quebrado, todos os outros estão correndo risco. Eu vou fazer uma colocação agora e no final, se eu lembrar, eu faço de novo. A sua queda em alguma área não se dá quando acontece o fato em si. Vou ilustrar. Você não cai, a sua queda não se dá quando você roubou, quando você matou, quando você mentiu, quando você adulterou, quando você extorquiu, quando você sonegou, quando você quebrou uma regra. A sua queda não se dá quando você consumiu o fato. A sua queda já se deu, já aconteceu, quando você quebrou o seu relacionamento com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus estivesse firme e forte, você com certeza teria evitado o erro. Adão e Eva, eles caem ali, na lábia da serpente, porque naquele momento eles não estavam atentos ao relacionamento deles com Deus. Porque o texto diz, e Deus quando fez ali, aquela parte ilustrada, Deus chegou, mas Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas, mas naquele momento do diálogo ali de Eva, com a serpente, ela não está, o relacionamento dela com Deus já tinha sido quebrado. Ela já começa ali, a serpente lança dúvidas sobre o que Deus tinha dito para ela. E naquele momento aconteceu a queda dela. O pegar o fruto e comer, que é a consumação do erro, ele se deu, na minha opinião, ali, é a queda, obviamente, mas ele é depois. Se eles tivessem mantido firmes, eles não teriam pecado. E você pode falar, o pastor está falando heresia. Não. Adão foi ali o homem, o primeiro homem, e pecou. Mas o segundo Adão, que a Bíblia trabalha lá em Romanos, é Jesus, ok? E quando Jesus foi tentado pela mesma serpente, pelo mesmo diabo, lá do início, qual a diferença entre Jesus e Adão e Eva? A diferença é que a intimidade de Jesus com o Pai estava intacta. E quando a serpente lá, quando Satanás tenta Jesus, o que ele faz? As respostas de Jesus eram baseadas em quê? Na palavra. Quando Satanás lança a tentação, ele responde com a palavra. Ou seja, ele está falando, olha, o meu relacionamento com Deus está com o Pai, é tão forte que eu tenho condições de resistir a essa tentação. Jesus está num jejum de 40 dias. E ele é tentado com o alimento. Jesus é tentado sobre o poder. Jesus é tentado sobre a demonstração do poder de Deus, e ele resiste, naquele momento de fraqueza física, ele consegue resistir, porque ele diz, nem só de pão viverá o homem, não é verdade? Mas de toda a palavra, ele fala o quê? A palavra. Queridos, isso tem muito a ver conosco. Para nós reconstruirmos, nós precisamos de coragem, e nós precisamos entender que a queda, ela se dá quando o que aconteceu com o povo, quando nós abandonamos o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Bom seria se nós tivéssemos algo ilustrado. Quebrei o relacionamento com Deus, começasse a apitar, sabe, luzinha vermelha, amarela, um pisca-alerta, gritar, uma buzina forte, igual de desenho. Seria bom, não é? Do tipo, cuidado, está todo mundo em perigo, está todo mundo em perigo. Quando eu digo todo mundo, seus relacionamentos estão em perigo, sua saúde está em perigo, suas finanças estão em perigo, seus amigos estão em perigo, seus animais, o mundo está em perigo, porque você acabou de quebrar o seu relacionamento com Deus. Seria muito bom. Mas a realidade é
que o nosso relacionamento com Deus ele vai sendo quebrado de forma sutil. Porque o povo aqui, nesse contexto, estava seguindo sua vida naturalmente, estavam construindo suas casas. Você quer maior tranquilidade do que construir a sua casa? Qual é o sinal de quando a sua vida financeira está boa? Já parou para pensar? Você já parou para pensar quando a sua casa material, física, seja alugada, tal, quando ela está prontinha, quando ela está mobiliada, você já parou para pensar e fala, puxa, que legal? Você já parou para pensar que quando não está, quando tem alguma coisa por fazer, você fala, puxa, está ruim a nossa grana, né? Não tem nem grana para arrumar isso aqui. O povo estava construindo suas casas, e o texto diz que eram casas pomposas. Ou seja, a sua vida pode estar continuando, e você não está percebendo o quão longe você está de Deus. E às vezes até em nome daquela construção da casa, você está trabalhando mais, e por trabalhar mais, está quebrado o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os seus familiares está sendo afetado, o seu relacionamento com as pessoas, o seu cuidado consigo mesmo, né, com a sua saúde está afetado, ou seja, uma coisa coloca todas as outras em perigo, e a base de tudo é o relacionamento com Deus. E é interessante que eu vou para o final, ali no verso 9, quando Deus ele fala através do profeta, quando tiver a reconstrução, né, desse segundo templo, ele diz, e neste lugar estabelecerei a paz. A paz seria estabelecida quando? Quando o templo tivesse sido reconstruído. A sua paz não é de ver os seus familiares sorrindo, não deve ser por você ter o alimento na mesa, não deve ser pelos seus bens materiais, mas a sua paz só pode ser considerada paz verdadeira se o seu relacionamento com o Pai está firmado. E Jesus, antes de voltar aos céus, ele fala, quando ele estava aqui na terra, nos ensinando, ele fala, e eu deixo o que para vocês? A minha paz. E a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá. Ou seja, a minha paz é diferente de tudo que você já ouviu sobre paz. A minha paz se dá em meio à tormenta. A minha paz, e ele demonstrou isso em várias formas. Lembra quando ele está no barquinho? E está a tempestade, e os discípulos estão tudo apavorados, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Ele estava o quê? Em paz. E ele falou, é isso que é a minha paz. Está tudo bagunçado aí ao redor, e eu estou o quê? De boa. Tranquilo. Isso é a paz. É uma consciência, uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Ok? Deus, então, ele diz aos líderes e ao povo, coragem. Povo, coragem. Povo, reconstrua. Povo, não, pare de olhar para si, pare de olhar para as casas de vocês, olhe para mim primeiro, olha para minha casa, porque vocês têm que se firmar comigo, e aí quando tiver construído, eu vou estabelecer a paz. Mas é interessante que se você pegar no capítulo 1, verso 13, o texto diz assim, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, a mensagem de Deus para o povo, eu estou com vocês. É tempo de reconstruir. Analisamos a situação. O segundo passo é coragem. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus mandou. Ponto. Deus olhou para nós, Ele olha para você e fala, coragem. Coragem. Você está morrendo de medo de dar o passo. E Ele olha para você, Ele não fala assim, que dó. Eu te levo. Eu te jogo. Não precisa fazer. Mais ou menos quando o filho faz, né? Ele faz aquela carinha do gato lá de botas, né? Quando faz aquela carinha. As mulheres já aprenderam a fazer a carinha também, não é? Quando a mulher está no shopping, vê aquela loja, a plaquinha do capeta é aquela loja de até tantos por cento de desconto, já viram? Aquilo ali foi o capeta que colocou lá, não é possível. E a mulher olha, ela nem sabe o que tem lá dentro. Ela não sabe nem o preço que era. Mas a plaquinha já falou, eu quero.
eu não sou ninguém sem isso que está aí dentro, que eu não sei nem o que é. E ela olha e faz aquela carinha do gato de botas. E quando ela faz aquela carinha, eu não consigo fazer a carinha, não aprendi ainda, eu preciso aprender, até para conseguir algumas coisas. Mas não adianta você fazer a carinha do gato de botas para Deus. Sabe o que ele vai olhar para você e vai falar? Coragem. E aí você fala, não é? É toda a história. Quando o povo sai do Egito, chega diante do mar, aí o povo está reclamando do exército, está chegando, do mar que está à frente, e vai reclamar com Moisés, Moisés leva a reclamação para Deus, e agora, né? O povo está reclamando aí e tal, está rolando uma noticiário aí no WhatsApp, querem meu impeachment e tal, não sei o que está acontecendo aqui, o negócio está feio. E aí Deus olha para Moisés e fala o quê? Coragem, meu filho, siga, vai em frente, pise, toque o mar, dê sequência. Eu não sei em qual momento você se encontra, ou qual é a sua real situação, mas é tempo de reconstruir. E se você olhar as dificuldades e ficar se lamentando, você vai continuar do jeito que está ou vai piorar. Mas Deus olha para você e fala, coragem, siga. Primeiro porque é uma ordem. Em segundo lugar, que é o que eu acabei de ler no verso 13, que Deus ele fala o que para o povo? Eu estou com vocês. Aqui está a diferença de tudo. Porque ele fala, coragem, siga em frente, reconstrua, porque eu prometo estar com vocês. E aí é interessante que no capítulo 2, como nós lemos, ele fala, olha, essa aliança eu tenho com vocês lá desde quando vocês saíram do Egito, que eu estaria com vocês. E vocês estão novamente numa dificuldade, numa turbulência, e eu continuo com vocês. Pare e pensa na sua jornada cristã, meu querido, se você já tem alguns anos de vida cristã. Tantas coisas, de repente, ruins que aconteceram com você. Uma única certeza você tem que assumir. Deus esteve com você. Você pode até ter pensado que Ele não estava, você pode ter até questionado, mas Ele estava. E Ele fala, eu estou com vocês, então tenha coragem porque eu estarei com vocês. Eu acho muito legal, Jesus, Ele é crucificado, né, Ele se entrega, morre, Ele ressuscita, Ele volta para os discípulos, dentro de tantas coisas que Ele vai falar, Ele fala lá para os discípulos da grande comissão, né, de fazer discípulos, mas Ele fala, e saibam, eu estarei com vocês até a consumação do século, até o final de tudo, não se esqueça, eu sempre estarei com vocês. A reconstrução vai ser difícil, vai ser pesada, porque você sabe, ou tem uma noção de tanto que você vai ter que passar, algumas coisas, porque você já experimentou, mas Deus olha para você e fala, coragem, continue, eu estarei com vocês. E é interessante que Ele, através do profeta, Ele fala assim, talvez ali os mais velhos, né, os mais idosos ali do povo, Ele fala, vocês lembram do primeiro templo? Porque tinham pessoas dessa época que tinham visto o primeiro templo, obviamente, estavam vivos, antes dele ter sido destruído. Esse templo que vocês estão reconstruindo agora, ele tem como ser comparado com aquele templo? Por quê? Provavelmente o povo estava reclamando. O primeiro templo, gente, olha lá a história, né? Lá com Salomão, quando vai construir o templo, como era pomposo. Lembra que chega um momento até que fala para o povo, gente, para de trazer ouro, as coisas aí, porque já tem demais aqui. O negócio era lindo, perfeito. O templo de Salomão tinha uma pomposidade fantástica. E o povo viu aquela pomposidade. E agora eles olham e vê que esse segundo templo, materialmente falando, não tinha nada a ver com o antigo templo. Então Deus chega e fala, coragem. Vocês lembram? Tem como comparar? Não, mas entenda uma coisa, Deus fala para o povo, a glória desse templo será superior à glória do primeiro templo. Aí você para e pensa, como assim? O que ele estava se referindo aqui, quando ele fala que é a glória? Em termos visuais, né, visualmente falando, o primeiro templo era muito mais bonito, pomposo, estrutura linda, fantástica, fenomenal. Esse segundo não, ele era mais simples, mais humilde. Mas sabe o que ele está falando? Dentre as coisas, é nesse segundo templo
que Jesus entraria, porque estava chegando o momento onde Jesus nasceria. Quando ele diz que a glória do segundo templo é superior, porque seria aquele templo onde Jesus entraria aos 12 anos de idade e ensinaria os estudiosos, seria o templo que receberia, em termos físicos, a presença de Deus. Deus está mostrando que a glória dele não está na matéria, mas no conteúdo. A casca pode ser diferente, a sua aparência pode ser linda, mas talvez por dentro você pode estar destruído e derrubado. E o que ele está falando é: reconstrua um relacionamento comigo para ter a minha presença dentro de você. O mais importante para esse segundo templo é que eu mesmo pisarei nele, fisicamente falando. O primeiro templo foi para a glória de Deus, obviamente, mas o segundo templo também seria. Vamos trazer algumas aplicações práticas para nós? Talvez você olha e você fala: olha, eu já não tenho mais o vigor da idade, já não tenho mais como chegar onde eu gostaria de chegar, mesmo agora estando com Deus, olha, o meu erro foi tão grande que, por melhor que eu esteja, eu sempre vou viver à sombra do que eu cometi. Talvez esse seja o seu quadro, mas o que Deus está te falando é o seguinte: a partir do momento que você reconstrói, a glória de Deus se manifesta de uma forma extraordinária na sua vida, e a glória desse segundo momento, ela é maior do que o primeiro. Por quê? Porque agora você é mais santo que antes? Não, é porque agora você está em plena comunhão com Deus, e se amanhã você estiver em plena comunhão com Deus, a glória de amanhã vai ser maior do que a de hoje. E se daqui um mês você estiver em plena comunhão com Deus, a glória de Deus vai se manifestar e vai ser maior do que a de hoje, está entendendo? Cada dia a mais na presença de Deus, em plena comunhão, nos traz a glória do próprio Deus em nós. E nós às vezes ficamos limitados, olhando para nós: coitadinho de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, ou achando que a gente é, né, a melhor pessoa, faz as coisas certas, e Deus está falando: você é podre, você não é nada sem mim. Entenda, reconstruir a minha intimidade com o Senhor é o que eu tenho de melhor para fazer na minha vida. Não adianta eu ser uma aparência, eu preciso ser a essência. E aí nós olhamos e talvez a essência foi destruída, porque o pecado nos rodeia, mas Deus está falando, e eu já estou te dando aí um parecer: se prepara para a mensagem da próxima semana. E se você não tiver coragem, você não vai querer ouvir o que Deus vai falar semana que vem. Por isso que hoje ele está falando coragem, porque só vai reconstruir quem tiver coragem. Meu querido, só carrega a carriola com concreto quem tem coragem. A gente já fez vários mutirões aí na igreja, e chega uma galera no ânimo, e quando olha a carriola, manda: enche, enche, enche. Aí chegam uns brutamantes, tipo o Rogério, o Vitor: põe 3 carriolas em uma que eu levo. Enche, 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 e vai. Quando consegue na primeira, aí na segunda, enche, enche. Na primeira ele falou 10, né? Aí na segunda, aí já sai os 2 lá de cena, aí entra os que nem eu, né? Já na terceira fala: tá bom, né? Vamos deixar um pouquinho para os outros. Aí depois vai diminuindo. Chega um momento que o cara não está nem carregando a carriola. Ele fala: não, eu sou apoio moral. Vai lá, Vitão, vamos junto, cara, pega aí. E começa a levar, começa a mudar o negócio. Só vai para frente até o final quem tem coragem. Porque às vezes a gente quer parar no meio do caminho. E às vezes em coisas normais. Você já nunca pegou, querida irmã, para limpar armário? Não, eu vou limpar o armário. Vou tirar tudo do armário, vou lavar tudo, toda a louça. Aquela louça que ganhou lá 30 anos atrás, lá do casamento, sabe? Vou lavar tudo. Aí você tira tudo. Quando você termina de tirar tudo, você olha e fala: acho que não foi uma boa ideia, não. Aí, mas não tem como voltar, né? Porque agora, para você voltar para dentro, você tem que limpar. Você só vai até o final se você tiver coragem. Se você não tiver coragem, você vai voltar com tudo sujo. Então, não pare no meio do caminho. Coragem para a sequência. Deus está dizendo: é tempo de reconstrução. Sua vida pode ser melhor. Seu relacionamento
conjugal pode ser melhor, seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, sua vida profissional, sua saúde pode ser melhor, mas tenha coragem, porque Deus quer te restaurar. E Ele diz: eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. A glória do segundo templo seria superior à do primeiro. O próprio Jesus estaria ali. E é interessante que ele dá um encorajamento especial para Zorobabel, que é o líder, e se você pegar a genealogia de Jesus, e está quem lá? Zorobabel. E ele está falando: coragem, Zorobabel. Se eu te chamei para fazer isso, faça. Porque era da linhagem dele que viria o nascimento de Jesus ali na frente. Ou seja, entenda isso de uma vez por todas. Tudo o que está acontecendo hoje na sua vida serve para hoje, mas serve como base e alicerce para amanhã. Se Deus está te dando ter coragem hoje, e talvez você olhe e fale: mas está tudo tranquilo na minha vida. É porque Deus talvez está te preparando para algo que vai acontecer. Sabe aquele conselho de mãe, quando você vai sair de casa, quando você era mais novo, ia sair de casa? E a mãe fala: pega o casaco, pega o guarda-chuva. Aí você olha o tempo e fala: e vai. E aí quando você retorna, você chega em casa como? Tremendo de frio porque não levou o casaco, ou todo molhado porque não levou o guarda-chuva. E aí você tem que ouvir o que da sua mãe? Eu sei que em alguns casos, não é o meu caso, graças a Deus, minha mãe está aqui, né? Alguns casos eu sei que não houve nada, só sentia a chinelada, né? Ali chegava ainda com frio, molhado, e ainda apanhava porque não obedeceu, né? Mas você ouve o quê? Sua mãe falando: né, eu avisei. Deus está te preparando hoje para o que vai acontecer amanhã. O que você está passando hoje é uma consequência do que aconteceu ontem. Está filosofando? Não. Ou seja, intimidade com Deus hoje é tão importante quando era ter intimidade com Deus ontem, quanto vai ser ter intimidade com Deus amanhã. Eu creio que esse ano de 2021 é um ano de reconstrução. Talvez, e eu até penso que seja, mas não quero aqui ficar falando nada de mim mesmo, nós não seremos o mesmo país que éramos, o mundo que era, a família que era. Talvez algumas coisas que perdemos não voltem. Talvez alguma situação sua, até financeira, que você já teve no passado, não volte. Mas se você restaurar a sua intimidade com Deus, entenda, a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida, mesmo na simplicidade. Quantas pessoas que perderam ótimos salários, tiveram que se reconstruir financeiramente, e depois viram e falaram: puxa, minha vida hoje é melhor do que quando eu tinha aquele salário. Sabe por quê? Porque a pessoa tinha um bom salário, mas talvez não tinha um bom princípio de mordomia, um bom princípio de relacionamento com Deus. E aí quando perdeu, teve que ajustar. E aí quando ajustou, viu que tinha um monte de coisa que tinha, que não fazia sentido ou não era necessário. É interessante quando a gente vai orientar, né? Pessoas da área financeira. Como pastor, a gente orienta de tudo, né, gente? A gente só não dá receita médica, que não pode, né? Mas do resto a gente tem que dar orientação de tudo. E a pessoa está com problema financeiro, a gente fala: vamos lá, põe aí, faz o seu orçamento, não precisa me falar, mas põe tudo que você gasta, começa a cortar. Não tem nada para cortar. Aí fala: não tem nada mesmo? Não tem nada não. Tá, vamos lá, assinatura de TV a cabo. Mas isso é importante. É importante para quê? Você vai morrer se não assistir uma TV? A assinatura de streaming aí, Netflix, blá 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 blá. Celular, tá, para quê? 490 mil gigas de velocidade. Você não usa nem 3 no mês. Para quê? Só para falar que tem? Quantos pares de sapatos você tem ou você compra por ano? Eu compro, tenho só 157. Tá, centopeia. Você tem de onde cortar. Às vezes até o alimento estraga. Por quê? Vai no mercado e compra todos os legumes, e aí não dá conta de comer durante a semana e estraga. Para quê? Sabe, você começa a fazer, e ali a pessoa vai vendo que ela tem onde
cortar. Pode ser que lá na frente volte alguma coisa, mas naquele momento é importante cortar. Você precisa ter coragem para obedecer os passos que Deus vai dar na sua vida. Eu quero te chamar nesse momento para você orar com Deus. É tempo de reconstruir. Já analisou a situação? Agora entenda, vai ser necessário coragem. Vai ser necessário coragem, porque a jornada vai ser trash, vai ser difícil. Mas entenda, a glória de Deus vai se manifestar de uma forma muito diferenciada na sua vida, porque você está obedecendo a Deus. Deus vai te levantar. Talvez a sua reputação não vai ser a mesma, talvez o seu exterior não vai ser o mesmo, mas sabe de uma coisa? Você não vai nem ligar para isso, porque a sua essência vai ser transformada por Deus. Igreja, Deus escolheu esse ano para nos reconstruir. Vamos ter coragem. Quando eu olho aqui presencialmente, a gente sente falta de muita gente antes da pandemia, né? Vivemos tempos onde tinha que chegar mais cedo para pegar lugar, né? Não tinha lugar, e agora dá para fazer o distanciamento, a gente vê esses brancos, né? Espaço vazio, sente uma saudade de muita gente. Mas talvez você não está aqui presencialmente, está acompanhando aí de forma online, talvez você está vendo essa mensagem depois para se atualizar. Não importa se você está aqui ou não está. O importante é que se você e eu formos restaurados, reconstruídos por Deus, nós vamos viver o esplendor da glória de Deus de uma forma diferenciada. E seremos instrumentos de Deus. Deus não vai cumprir o que o seu coração diz. Se alguém fala para você que você acreditar que Deus vai cumprir o que o seu coração diz, eu quero te falar, essa pessoa está equivocada. Porque o importante para Deus não é te dar o que o seu coração diz. O importante para Deus é fazer o que o coração dele diz para você. E a reconstrução não tem a ver com o que está no seu coração. Não tem a ver com o que está no meu coração. A reconstrução tem a ver com o que está no coração de Deus. E se você não está disposto a deixar Deus trazer o coração dele para você, sua vida não vai mudar nada e vai continuar do mesmo jeito. Mas se você está disposto, Deus vai abalar as estruturas, mas a vontade dele estará ali, e ele promete estar ali. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. No começo é meio difícil, mas depois você vai acostumando, você vai entendendo que é a direção de Deus, e ali na frente você olha e fala: foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Que processo doloroso, que processo difícil, mas estar onde eu estou hoje valeu a pena. Quer chegar nessa frase ali na frente? Tem que ter coragem. Quer atravessar o mar? Tem que dar o primeiro passo enquanto o mar não se abriu. Dar o passo depois que o mar está aberto não quer dizer nada. Contar a bênção depois que já aconteceu não quer dizer nada. Declarar que você vai dar os passos no escuro, na fé, sem saber o que vai acontecer, mas crendo que vai acontecer aquilo que Deus quer, isso sim faz diferença. Então declare para você mesmo que você vai dar passos de fé. Talvez você vai fazer coisa que você nunca fez. Eu creio numa mudança total de Deus. Eu creio. Porque o que Deus está fazendo na minha vida é algo extraordinário. O que Deus faz na vida das pessoas que eu acompanho é extraordinário. E o que Deus quer fazer na sua vida é extraordinário. Mas são coisas talvez que você nunca vai verbalizar, mas não importa. O importante é que você está sabendo o que Deus está fazendo na sua vida. Você crê que Deus tem o melhor para você? Você crê que Deus tem sempre o melhor para você? Você crê que o que Deus tem para você é o melhor para você? Então aceite, tenha coragem e prossiga. Porque no próximo passo, que nós vamos ver na próxima mensagem, ele vai abalar. Eu quero te dizer que Satanás vai tentar não te trazer aqui na próxima semana. Talvez Satanás queira fazer com nem que eu esteja aqui na próxima mensagem. Mas seja eu ou outro pregador ou pregadora, não importa, porque o que Deus quer falar, Ele vai falar. Talvez possa chegar a semana que vem
e os meios de comunicação estarem cortados, como já teve, de não ter internet, isso e aquilo. A gente vai tentar gravar aqui e depois subir para o YouTube? Sim. Eu não sei o que vai acontecer. Mas desde quando eu preparei essa mensagem, essa série, eu sabia que a terceira era o ponto. Até agora Deus só preparou, mas é a terceira. Então, se você quer dar o próximo passo, já deu o primeiro de analisar a situação, o segundo para te levar para o terceiro, que é ter coragem e ter convicção de que Deus estará contigo. E Ele não vai mandar você fazer nada que não seja bom para o processo de reconstrução. Se esse é o seu caso, conversa com Deus, diga isso para Ele. Eu não quero saber, eu não quero nem que você levante e fale, eu quero, eu tenho, eu estou dentro. Não quero nada disso. Eu sei a minha resposta para Deus, que você dê a sua para Deus nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, sabemos que o Senhor sempre tem o melhor. Deus, declarar a vitória depois que ela aconteceu é muito fácil, mas declarar vitória enquanto estamos na tormenta é demonstração de fé. Por isso, ó Deus, eu quero aqui expressar aquela oração que muitos estão no seu coração, que é declarar a vitória, mesmo no meio da turbulação, mesmo no meio, ó Deus, da dificuldade, mesmo no meio da destruição. Pessoas estão olhando e vendo as ruínas, mas creem que o Senhor é o melhor construtor que existe, e o Senhor vai reconstruir. Pai, que a nossa essência, o nosso relacionamento com o Senhor seja reconstruído em primeiro lugar, para que tenhamos condições de reconstruir todas as outras áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque escolheu esse ano como um ano de reconstrução. Obrigado pelas mensagens até aqui, pelas músicas, a comunhão. Pai, obrigado, porque o Senhor vai continuar a tua obra, e nós aceitamos tudo em nome do Senhor. Que a bênção do Senhor nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.